Boa tarde. Com o que eu sei agora, eu vou tentar ensinar algumas ideias sobre derivadas e integrais, para tentar dar uma ajudada e... né. A ideia da derivada começou quando a gente pega um gráfico que tem alguma curva e a gente quer calcular um ponto não, a gente quer calcular uma reta que passa apenas em um ponto do gráfico. Mas para a gente calcular uma reta, a gente usaria aquela fórmula do geral da reta, que é delta y é igual ao coeficiente angular da reta vezes o delta x. Só que para isso a gente precisa de dois pontos, ou então um ponto e o coeficiente angular da reta. E nesse caso a gente só teria apenas um ponto. Então, como que a gente iria conseguir calcular uma reta que só toca o gráfico em um ponto? Tá, a gente vai usar, deixa eu ver, um gráfico, essa curva aqui, que parece a curva da função x ao quadrado. Eu tenho um ponto que eu vou chamar de ponto P. E aqui, na imagem, o resultado vai ser f de p, que é como se eu colocasse o p na função e ele me dá o f de p. Agora eu vou abrir, entre essas, os deltas naquela fórmula do coeficiente angular da reta. Em vez de eu botar a variação de y, eu vou botar y menos o y inicial dividido pelo x final menos o x inicial. Que essa daqui é a fórmula do coeficiente angular da reta, que eu preciso de dois pontos. No caso, o ponto que começa esse daqui e o ponto que termina esse daqui, as coordenadas deles. Agora eu vou pegar um outro ponto nesse gráfico, o ponto x, que é esse ponto aqui, que ele vai resultar no f de x do gráfico. E agora que eu tenho esses dois pontos no gráfico, eu consigo traçar uma reta no gráfico. Eu fiz uma reta, só que essa reta ela é secante, porque ela está tocando nesse ponto e nesse ponto. Então eu não tenho uma reta que está tocando só em um ponto no gráfico. Então eu vou pegar outra cor, eu vou aproximar o valor de x do valor de p. Eu vou ter esse f de x aqui. Se eu for traçar uma reta para esse novo valor de x, eu tenho uma reta diferente. Tem uma reta que está com o valor do coeficiente angular. O coeficiente angular é o ângulo que a reta faz em relação ao eixo x. O coeficiente angular da reta verde é diferente do coeficiente angular da reta rosa. E se eu pegar um outro valor, tipo esse amarelo aqui, e colocar aqui, ainda mais próximo do ponto P, f de x, eu vou conseguir pegar uma reta que passa, que ainda também é mais diferente ainda da reta que a gente começou. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o valor de x e eu estou aproximando ele do valor de p. Pegando o valor de x e aproximando ele do valor de p. O que é isso? Pegando o valor de x, fazendo com que ele tenda a p. Isso seria um limite. Definição de limite. De x tendendo a p. E quando x for igual a p, vai chegar, quando esse ponto aqui chegar em cima do nosso ponto, a reta vai estar tocando só em um ponto, porque x vai ser igual a p. Então a reta vai estar tocando o gráfico só em um ponto e a gente vai ter conseguido o nosso objetivo, que era pegar uma reta que toca só em um ponto no gráfico. Mas se a gente colocar aqui na fórmula do coeficiente angular da reta, a gente vai ter o y final, que no caso é o f de x, porque ele está mais em cima e tal, menos o f de p, que é o valor inicial.
dividido pelo x, que é o valor final aqui, menos o valor de p, que é o valor inicial. Se x for igual a p, x menos p vai ser igual a zero. Ia gerar uma indeterminação aqui. Então a gente não pode simplesmente jogar os valores aí na fórmula e esperar que a gente consiga um coeficiente angular de uma reta que toca só em um ponto. Então a gente vai pegar nosso limite e colocar nessa fórmula. O limite de x tendendo a p de f de x menos f de p, dividido por x menos p. O que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar pegando vários valores de x e fazendo um estudo, como eu estava fazendo aqui, de ver as retas, como os valores se comportam, os valores do coeficiente angular da reta, como eles vão se comportando conforme eu vou aproximando o valor de x ao valor de p. Isso seria calcular os limites laterais, essas coisas, para calcular o limite. Então, se der uma olhada nisso aqui, vocês vão ver que eu coloquei uma derivadazinha aqui. Vocês vão ver que a definição da derivada é justamente isso que a gente acabou de chegar aqui. Essa seria a definição geral da derivada, que seria a fórmula geral da derivada, essas coisas. Não é bem uma fórmula, mas é. Isso daqui que é derivada. Agora, quando vocês veem por aí, tipo, regra da cadeia, regra da potência, que é n vezes x elevado a n menos 1. Porque quando tu substitui os valores aqui e faz o limite de tudo e tal, o x ao quadrado, por exemplo, o resultado de x ao quadrado vai ser 2x. Como eu sei disso? Por causa dessa regra aqui. Eu pego n, desço n, que fica 2x ao quadrado, mas eu tenho que fazer um negócio com o expoente aqui, que é subtrair ele por 1. Aí fica 2x elevado a 1, que eu não preciso ficar mostrando essa notação, que vai dar igual a 2x. Fazendo isso, mesmo com uma função tão simples quanto x ao quadrado, ele vai resultar num cálculo bem grandezinho até, que é chatinho de se fazer. Mas a gente não vai precisar ficar fazendo isso o tempo todo depois que a gente aprender cálculo 1. Porque depois a gente pode simplesmente pegar as regras, como a regra da potência, e ficar usando elas, conforme a gente for usando a derivada no nosso dia a dia. Quando eu vou usar a derivada na vida real? Eu perguntei isso do monitor de cálculo e ele me deu esse exemplo. Eu tenho um gráfico que aqui no eixo x seria o tempo e aqui no eixo y seria o lucro. No tempo A, se eu derivar no ponto A, eu vou pegar uma reta cujo coeficiente angular dela vai ser positivo. O que isso significa? Que a reta está sendo crescente. O que significa que no ponto A, que é no gráfico tempo, dinheiro, eu vou estar ganhando dinheiro. Mas agora, se eu chegar lá com a minha função lá, que é dinheiro por tempo, e colocar, por exemplo, nesse ponto B, e derivar, eu vou ver que o coeficiente angular da reta está negativo, o que significa que o valor está decrescente, ou seja, no ponto B eu estou perdendo dinheiro. Esse é um exemplo bem basicão de derivada no dia a dia. Tá. Agora eu tenho outro problema. Eu tenho esse gráfico aqui. Com esse gráfico aqui, eu queria calcular a área do ponto A ao ponto B. Essa daqui para cá.
a área disso tudo aqui. Deixa eu pegar outra cor aqui. Queria calcular essa área desse gráfico aqui, que vai do ponto X até o gráfico. Como que eu faço para calcular essa área? Bem, o formato do gráfico ele não é muito bem definido, ele tem uma curva estranha aqui. E a gente não tem uma fórmula para isso. Como a gente vai fazer? A gente pode fazer de um jeito bem rústico, que seria pegar... Deixa eu ver aqui. Ferramenta de retângulo. Eu posso pegar retângulos, formar retângulos aqui. Retângulo, retângulo, retângulos iguais, de base com tamanho igual. Nesse caso aqui, se eu calculasse a área desses 3 retângulos, se eles tiverem base iguais e tal, tudo certinho, eu vou pegar um valor alfa aí, que é uma área alfa. Mas se prestar atenção, eu vou ter esses espaços aqui, que eu não vou estar calculando a área. Então, o valor da área de alfa, que é a soma desses 3 retângulos aqui, não vai ser muito precisa. Mas, se eu pegar retângulos ainda mais finos, retângulos iguais finos, eu vou perceber que... Peraí, que isso daqui vai demorar um pouco. Eles não... eles estão variando um pouco de... A base está variando porque eu estou fazendo assim na hora, mas a base dos retângulos deveria ser igual. Se eu calcular a área de todos esses retângulos e for ver essa areazinha que sobrou aqui, a quantidade da areazinha que sobrou vai ser bem menor de quando eu tinha aqueles 3 retângulos amarelos grandes. Então, conforme eu vou diminuindo a base do retângulo, que eu vou chamar de ΔX, porque a base do retângulo ela é do eixo X. Aqui, o eixo X. A base do retângulo. Se eu for diminuindo ela, tipo, deixando o retângulo bem fininho, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que um ΔX esteja tendendo a um valor muito pequeno, que vai que eu consigo deixar ele infinitamente pequeno. Então, x está tendendo a 0. Tá. Como que eu vou calcular? Como que eu vou calcular a área de um retângulo que tem base que tem a base igual a 0? Não dá para calcular isso. Mas com o estudo do limite, eu consigo fazer isso. Como eu tinha feito lá, o limite do ΔX, que é a base do retângulo, tendendo a 0, que ele está ficando infinitamente fino. Porque conforme ele vai ficando cada vez mais fino, a área que sobra do gráfico que eu não estava calculando quando eu estava usando retângulos, fica cada vez menor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse limite da base tendendo a 0 e eu vou fazer o seguinte. Lembra que eu somava todos os retângulos? Então, somando todos os retângulos, isso é um somatório, aquele negócio que é o sigma. O que é isso? É somatório lá, que tu vai botando os valores do valor que está aqui embaixo até o valor que está aqui em cima e soma tudo depois. Como eu tenho definido o A e o B, é o somatório que começa no A e o somatório que termina no B. Mas o somatório de quê? Somatório de retângulos. Retângulos que tem, no caso, altura f de x. Não é exatamente bem isso, então eu não vou usar isso. Eu vou usar uma variável alfa, que a alfa seria a altura do retângulo vezes o ΔX, que é a base do retângulo. Eu vou somar
Isso daqui é a fórmula da área do retângulo, que é base vezes altura. Então não tem segredo aqui. Base vezes altura, fórmula da área do retângulo. Aqui eu tenho o somatório de todos os retângulos de A a B. Então também não tem segredo aqui. É só o somatório de todos os retângulos que vão estar aqui entre esses dois valores. E o limite também não tem segredo. É quando o x está tendendo a zero. Eu vou estudar todos os valores, ou então o suficiente, valores o suficiente de x se aproximando de zero, para poder eu calcular qual seria o valor de x se ele chegasse a zero. Se fosse possível calcular isso. Agora, olha para essa definição aqui. Essa fórmula que eu acabei de fazer. Área do retângulo, somatório dos retângulos e o limite da base tendendo a zero. Como eu falei, tem a integralzinha aqui. Se eu olhar a fórmula da integral, olha que está aqui. A integral do ponto A ao ponto B da função f de x, a gente usa dx porque... ainda não sei explicar muito bem, mas a gente usa dx porque a gente está integrando. É o limite do Δx tendendo a zero, que é a base do retângulo, da somatória de todos os retângulos. Ainda não sei explicar direito porque é um n e um i igual a zero aqui. E... n e igual a zero é por causa da altura do retângulo, que é esse f de x e esse asteriscozinho aqui, que eu não sei explicar isso direito ainda. Mas o que precisa saber é que esse somatório está aqui para poder eu somar a área de todos os retângulos. Esse f de x e asterístico, ele está aí para representar a altura do retângulo, e esse Δx, ele está aqui para representar a base do retângulo. Então, se a gente... eu vou ir circulando o que eu vou falar conforme eu vou descrevendo a solução do problema, que o problema é calcular a área de um gráfico que tem uma curva A, B. Para me calcular a área entre A e B do gráfico que toca essa função aqui até o eixo x, eu vou somar todos os retângulos, base vezes altura, quando a base do retângulo, que é o Δx, está tendendo a zero, ou seja, ela está ficando infinitamente pequena. Teoricamente, se eu tenho um retângulo infinitamente pequeno, eu posso colocar infinitos retângulos nesses dois espaços aqui, e não vai sobrar nenhum espacinho aqui em cima. O que significa que eu vou calcular a área exata desse gráfico se eu somar todos os retângulos infinitamente pequenos que estão aqui. Então, a gente faz isso usando o limite. Outro exemplozinho bobinho de somatório, integral e essas coisas é do gatinho aqui. Eu tenho esse gatinho feito por pixels, que esse seria o somatório de quadrados. Somatório de quadrados, eu tenho a fórmula do quadrado, que é aresta ao quadrado, A vezes A, tem a área do quadrado. É o somatório de todas a área dos quadrados, que vai dar igual à área do gatinho, pixelado aqui. Agora eu tenho a integral, que é aqui nesse gato eu tenho essa curva, eu tenho meio que esse triângulo aqui tem uma curva em cima, tem essa reta, eu tenho esse outro triângulo que tem uma curva em cima, tem essa curva, gatinho cheio de curva. Para calcular essas curvas, eu ia encher o gatinho de retângulos infinitamente finos, com base infinitamente finas, e ia conseguir calcular a área do gatinho, desse gatinho redondinho. Agora, nesse gato da vida real, que é um gato com 3 dimensões, eu iria usar uma integral tripla. Que essa integral tripla parte da mesma ideia da integral normal. Só que, por exemplo,
a integral normal a gente usa para calcular a área do gráfico até o eixo x. Uma integral dupla a gente usa para calcular a área entre dois gráficos, que no caso esses dois gráficos aqui, ó. Uma integral dupla a gente usa para isso. E uma integral tripla a gente usa quando a gente tem um terceiro eixo, um eixo 3D, e a gente vai calcular o volume de um objeto 3D, usando a integral tripla, que parte lá do princípio, somando infinitos retângulos, eu vou ter não a área, mas sim o volume desse gato em 3D aqui, porque como eu tenho uma terceira dimensão, a área tem duas dimensões, é o quadradinho, e o volume é o cubo, que tem 3 dimensões. E é basicamente isso. Gatinhos.